O que você está vendo é considerado o lugar mais densamente povoado que já existiu. Numa área de apenas 26.304,6 metros quadrados, dezenas de edifícios individuais se misturaram. Eles abrigam lojas, restaurantes, igrejas, casas particulares e praticamente tudo o que constitui uma cidade normal. Seja bem-vindo ao canal Grandes Cidades, onde você fica sabendo das maiores curiosidades sobre as principais cidades do Brasil e do mundo. No vídeo de hoje, você vai se surpreender com essa cidade única que ficava localizada em Hong Kong, China. Entre com a gente nesse local surpreendente e fique ligado para não perder nenhum detalhe. Este local que você está vendo era chamado de Cidade Murada de Kowloon. Esse labirinto urbano atraiu todo tipo de gente que buscava se esconder de algo ou apenas viver suas vidas de uma forma mais barata, já que a grande maioria das pessoas que viviam ali eram pessoas de boa índole. Em 1993, o título de lugar mais populoso do planeta pertencia a um pequeno assentamento em Hong Kong, conhecido como a Cidade Murada de Kowloon, apelidada como a Cidade das Trevas. Para você ter uma ideia, a densidade demográfica de São Paulo aqui no Brasil tem apenas 7.528 pessoas por quilômetro quadrado. Já a densidade demográfica de Kowloon tinha cerca de 1,9 milhão de pessoas por quilômetro quadrado. Impressionante, né? Tudo começou com apenas um pequeno posto militar chinês, com cerca de 10 guardas. Mais de um século depois, começou a tomar forma, quando o posto avançado foi ampliado com a construção de um forte maior. As paredes da cidade começaram a ser reforçadas quando perderam a chamada Primeira Guerra do Ópio contra a Grã-Bretanha. Depois a China perdeu o controle da cidade para esse outro país. Mas, como esperado, com o passar do tempo, Kowloon foi jogada à própria sorte. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a Guerra Civil Chinesa, e com isso muitos refugiados foram parar na cidade, porque em Hong Kong havia uma grande necessidade de moradias baratas. Com o passar das décadas, as moradias individuais foram crescendo verticalmente e foram se formando prédios de até 14 andares. Imagine que você mora em um confortável apartamento que media cerca de 3,71 metros quadrados. Mas você coloca mais 9 pessoas no mesmo espaço e imagina também que seu apartamento é apenas um entre muitos em um prédio de 14 andares e todos os outros estão tão cheios quanto o seu. Imagine agora centenas desses prédios todos amontoados naquele espaço por volta de 4 campos de futebol. Dezenas de becos no interior da cidade se conectavam entre si e havia escadas feitas de ferro que conectavam as unidades residenciais no interior escuro. Esses becos eram apenas entre 1 e 1,80 metro de largura e você teria que carregar um guarda-chuva para se proteger dos canos de água gotejantes e das pessoas jogando lixo acima de você. Eles estavam quase que sempre escuros, já que os apartamentos incrivelmente densos bloqueavam a maior parte da luz solar. A Cidade Murada era essencialmente o maior acampamento de poceiros do mundo, sem quaisquer serviços oficiais do governo ou mesmo leis, e desenvolveu o apelido de Cidade da Anarquia quando a população começou a disparar de algumas centenas para dezenas de milhares. Tanto os governos britânico quanto o chinês foram relutantes em interferir em uma situação estranha, e realizou uma abordagem muito discreta em relação à cidade. O lixo era jogado em um dos telhados ou jogado em um poço entre os edifícios. O ar estava sempre abafado e poluído pelas fábricas que ali funcionavam. Havia água potável e 6 estações de água serviam toda a cidade. Havia eletricidade, mas poucas pessoas pagavam por ela e a maioria dos moradores faziam o que conhecemos como gato ou gambiarra. Lá acabou se tornando um centro popular para dentistas por causa da falta de regulamentação e falta de controle das autoridades. Muitos deles se formaram em Hong Kong, mas não podiam exercer a profissão porque o território estava sob o comando da Grã-Bretanha. Também tinham oficinas especializadas em metal, as cozinhas vendiam alimentos populares que eram proibidos em Hong Kong, como carne de cachorro. Mesmo em condições insalubres, a produção desses alimentos era comum. Ninguém sabia o que fazer com o lixo. Por isso, eles também o jogavam pela janela ou os jogavam para um dos telhados. Já que o governo oficial raramente intervinha, tudo o que acontecia dentro da cidade murada tornou-se cada vez mais atraente para as pessoas que a sociedade desaprovava.
como gangsters, cafetões, traficantes de drogas, trabalhadoras do entretenimento adulto, alguns usuários de ópio e, talvez, pessoas malucas que simplesmente viram uma oportunidade nas camadas sombrias da cidade. Você poderia facilmente encontrar barracas de heroína, que funcionavam tão livremente quanto lojas de conveniência e bordéis. O aluguel de um apartamento girava em torno de $5 mensais, por um espaço de 3,71 metros quadrados. Cerca de 500 edifícios foram construídos dentro da cidade, sem um único arquiteto ou engenheiro licenciado, fornecendo qualquer tipo de orientação. O esgoto era quase inexistente, e pequenas oficinas de fabricação de metal representavam uma boa porcentagem das unidades entre o térreo e o quinto andar. Elas forneciam alguma forma de emprego e renda. Também contribuíam bastante para o grande problema da poluição encontrado no interior, enquanto os becos sempre ficavam escuros, não importando o momento. Havia também uma rede de escadas e rampas que permitiam atravessar a cidade sem nunca ter que pisar no chão. Ao ver toda a cidade murada, nota-se um pátio no centro que era o principal ponto de encontro social e a única área da rua onde o sol podia chegar. O telhado da cidade estava sempre coberto de lixo e era o principal local de despejo para residentes, mas também era um local muito legal para você ir e conferir os aviões que estavam passando. Estava localizada apenas a 800 metros de distância do aeroporto Kai Tak. E os aviões lá voavam rotineiramente sobre a cidade, o que fazia aumentar ainda mais a poluição sonora. A cidade foi demolida pelo governo de Hong Kong em 1994, depois que se tornou problemática demais para eles lidarem. Apesar da resistência de seus residentes, foi decidido que a situação social, o risco de incêndio e o receio de desabamento de algum dos edifícios justificariam a evacuação e demolição da cidade. O início foi em março de 1993 e em abril de 1994, a cidade murada de Kowloon chegou ao fim. Em seu local foi construído um parque. Mas se alguém quiser ter um gostinho de como era essa cidade, tem um local construído chamado Warehouse Kawasaki, que fica no Japão. É um local que replica fielmente em vários cenários a cidade demolida e passa as sensações de como eram realmente os ambientes. Eles até replicaram os sons das pessoas conversando, trabalhando e barulho de louças quebrando. Kowloon também foi replicada em vários filmes de ação e também foi retratado em jogos de videogame. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. O link dos 2 últimos vídeos lançados estão na descrição logo abaixo. Vai lá e confira agora mesmo. E não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal a alavancar no YouTube e inscreva-se para ficar por dentro de novos vídeos e até a próxima.